agressor não faz nada, come, dorme, agressor, 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 você vai fazer o que comigo? Agressor, agressor, agressor. E aí? Vai fazer o quê? Só quero passar. Vai passar por cima? Agressor, agressor, você não quer ficar ouvindo isso? Você não quer ficar falando isso? Então você vai ouvir. Agressor, 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 agressor. Aí, vai fazer o quê? Você não empurra, Fernando, então eu posso encostar em você também. Tá encostando aqui. Hein? Sasha, por favor, abaixa a mão. Agressor. Boa noite, pessoal, até aqui na voz, gravando mais um vídeo pra vocês. E hoje o tema vai ser sobre o caso do Thiago Schultz. E também, nesse vídeo, eu irei criticar os canais masculinistas, não uma crítica, um ataque, mas uma crítica construtiva, com o maior foco das críticas sendo do vídeo do Coruja do Carvalho, que ele fez sobre o Thiago Schultz. Eu vou fazer uma doação de vídeo sobre algo particular que eu penso dele, e eu acho que ele não irá ver esse vídeo que eu vou postar, mas tudo bem. Thiago Schultz, como vocês bem sabem, foi mais conhecido como o Calvo do Campari, lá no meme, e no caso atual, o problema atual dele, no qual ele foi acusado de agressão e tentativa de estupro. Devia ter uma lei. Gostaria de criticar de antemão a forma como as coisas funcionam, onde somente o homem são criticados em relação à educação emocional, coisa que o Coruja fala frequentemente, ele e o Kodama. E é sempre algo unilateral, onde apenas o homem não pode cometer erros e ter que permanecer sempre em vigilância, uma vigilância constante. Só que tem outro ponto, as mulheres não ligam para a educação emocional. Como meus amigos sabem, eu estou há 2 dias mal, eu não tô conseguindo falar nem direito. Eu não tô bem desde o dia que esse cara foi pra cima de mim, lá na cozinha. Você é um doce, com chega muito mulher, perto coitado não. das suas Chega namoradas. perto não, é, coitada. Coitado do teu namorado, foi um ano e meio sem sexo, né? Coitado, 1 ano e meio sem sexo. coitado. Fica falando Olha aqui, ó, falando que eu fiquei 1 ano e meio sem transar. Você veio falar Quem da tá minha na namorada, cozinha? você falou que eu tinha pena da minha namorada, eu falei que eu tinha pena dos seus namorados, porque você disse que tinha Isso ficado é 1 ano e meio sem machista. sexo. Se eu tava parado, você veio Isso, até eu não mim. aguento mais lutar contra o machismo lá bom, fora e você aqui que veio dentro. até mim, A você que partir veio pra do cima de momento que o cara fala da minha vida sexual, a partir do Você momento falou que da o minha, cara... você falou que eu só Eu pego não falei mulher pra da sua fazer vida... sexo. Meu Mas Deus eu não do fico com céu! mais de 20 aninhos. Meu Deus! Meu Deus! Eu não aguento mais isso! Eu não aguento esse homem! Ai. Eu não aguento ele inventando mentira de mim, da minha vida, de tudo! Eu não aguento! Eu não aguento esse homem! A maioria delas são caóticas, mal educadas e instáveis. Então você tem a responsabilidade, entre várias aspas, de ter educação emocional para manter, de exemplo, seu respectivo namoro estável e tudo mais. Porém, isso é unilateral, enquanto as garotas são atraídas por aqueles que agem pelos instintos mais baixos. Cala a boca, vadia, eu tô trabalhando. Como eu comentei no vídeo anterior, tem a pressão do garoto ter educação emocional. É uma coisa invertida, entende? Agora, voltando para as críticas dos canais masculinistas do YouTube, é que essa cobrança que eles fazem para você ter educação emocional é algo bom, mas ignoram de avisar esse fato dessa unilateralidade, que apenas um dos lados tenta aplicar isso. Exemplificando com o caso do Yannick Irigaya, lá do vídeo dele, um vídeo antigo, não sei se vocês já viram, sobre o grupo das palitas e grupos de mulheres no geral, que eram só atrocidade. Era incespio, zoopio, dogpio, a desgrama toda, e mesmo ele denunciando e tudo mais, no final não deu em nada. É um vídeo muito bom, não sei nem se eu tenho mais o link dele, mas é um vídeo no nível a lá Dogpio do Coruja que ele fez, que o vídeo caiu já. A famosa live da Dogpio. Ou seja, enquanto nos grupos masculinistas os homens são ensinados a ter educação emocional e tudo mais para lidar com certas coisas, no lado feminino isso é praticamente algum círculo do inferno de Dante. É um esforço muito grande de apenas um lado, e assim a coisa não dá certo. Nos canais que esquecem de dar esse aviso, eu incluo o canal do Coruja, do Nathan, dentre outros.
estão nesse pacote, porque apesar de eles tentarem passar a ideia de educação emocional junto com o Kodama e outros, esquecem de dar ênfase ao fato de que isso é algo unilateral. E falando sobre os vídeos do Coruja, como eu comentei no vídeo anterior meu também, quando eu despertei para a vermelhinha, tive meio que uma crise na qual maratonei todo o conteúdo do Coruja em tempo recorde. Via pelo menos uns 5 a 6 vídeos por dia, no mínimo, pois eu tinha a sensação de que estava atrasado em relação a esse conhecimento. E em um dia que eu tava maratonando, naquele canal que ele excluiu, o que ele excluiu mais recente, antes de ir para o Coruja do Carvalho 2, vi 2 vídeos com uma distância de tempo muito grande. No caso, o tempo em relação à data de envio. Isso já faz 1 ou 2 anos atrás que ocorreu. E no vídeo, no caso mais recente, ele estava esculhambando os homens e tudo mais, e os comportamentos masculinos de forma brutal. Comentando também que não estava mais nem aí para o que aconteceria com o futuro da comunidade, etc, etc. E quando esse vídeo acabou e apareceu automaticamente a opção de outro vídeo, a sugestão de outro vídeo, um mais antigo, bem mais antigo, a forma como ele tratava a comunidade era completamente diferente. Ele dizia, com as próprias palavras, que fazia os vídeos para tentar ajudar. Deixo aqui um ênfase, que vocês têm o direito de duvidar do que eu estou falando, porque infelizmente eu não baixei os vídeos, não baixei esses 2 vídeos que eu vi, e eu nem tinha isso em mente, porém tenho essa lembrança, pois foi algo que me causou estranheza. Ou seja, o Coruja, em algum ponto, em algum momento teve uma quebra. A opinião dele mudou. As opiniões que ele tinha no início do canal, ele já não tem mais. Penso até, pela forma, essa diferença do Coruja que estava iniciando para o Coruja de agora, que ele tem uma certa raiva da própria comunidade, da comunidade masculinista no geral. E essa é uma opinião pessoal minha. Eu sempre tenho em mente que ele já conseguiu passar todas as ideias que ele tinha e tudo mais, tudo que ele queria passar, tudo que ele queria ensinar. E depois disso passou apenas a expressar a raiva dele. No caso, a raiva dos problemas que ele enxerga na comunidade. Porque nas primeiras notícias que tivemos, o Coruja criticou o Thiago Schultz já no veneno. E quando eu vi a notícia, eu já pensei, pô, acho que já sabemos como as coisas funcionam. E temos que ver o outro lado, porque provavelmente isso é uma mentira. E é claro, claro que provavelmente isso é uma mentira. Acorda, cara! Acorda! Mas o Coruja fechou os olhos pra isso e já foi no veneno, criticando o Thiago Schultz. Aí depois apareceu a outra notícia, a segunda, do Thiago Schultz, todo com a cara toda lascada e tudo mais, contando a versão dele. E também, esse tipo de coisa não já acontece frequentemente, vocês não já sabem disso. Então eu não achei certo o Coruja atacar ele já de primeira notícia, sem saber o resto do contexto. Nem esperando um depoimento dele também, porque todos estão sujeitos a esse tipo de coisa nos tempos contemporâneos, e ver o Coruja fazer isso não é muito diferente das mulheres que atacam homens apenas por eles serem homens. É o que eu acho. Inclusive um canal que deu uma boa opinião sobre isso foi o canal do Fúria e Tradição. Inclusive atualmente pra mim é o melhor canal masculinista da atualidade. Enfim, depois desse caso do Thiago Schultz, com mais frequência começou uma criminalização da rede, como vocês podem observar nas notícias atuais sobre crimes cometidos por homens contra mulheres, e estão atribuindo esses crimes à comunidade da rede, o que é claramente a estratégia do espantalho. Afinal, muitos homens que cometem esses crimes não fazem a mínima ideia de que essa comunidade existe, como o Coruja comentou no vídeo mais recente dele, e como eu comentei também no meu vídeo mais recente. Inclusive eu tenho 2 vídeos que englobam esse tipo de coisa, da atratividade das mulheres por homens maus. E o objetivo delas é obliterar essa comunidade de homens pensantes, que conhecem a maldade que elas fazem e tudo mais, e elas querem encobrir esse compartilhamento de informações que a gente faz de toda forma possível, a qualquer custo, nem que inocentes paguem por isso. Não sei se vocês lembram, mas antes existiam os MGTOW, e eu acredito que todos aqui já pegaram essa época dos MGTOW, e no fim das contas, isso tudo é apenas nomenclaturas. E a solução para isso é simples, é só os integrantes da comunidade não dizerem que são Red Pill, ou trocarem a nomenclatura, troquem e inventem outro nome, pois isso é tudo uma ideia, a ideia não vai morrer, apenas o nome vai ser trocado. Ou seja, só troque o nome e continue seguindo a ideia e é isso aí, ponto final. Agora voltando à crítica em relação a alguns canais no YouTube, que inclusive tentam monetizar alguns aspectos da comunidade, menos o Felipe do Fúria e Tradição, que o dinheiro que ele pede é basicamente por causa dos processos que ele recebe, por causa das coisas que ele fala. E nada contra compartilhar livros, inclusive de autoria própria, mas existem canais que tentam monetizar a ingenuidade masculina, não sendo claro em relação a certos problemas. O único canal que aborda corretamente todos os pontos anteriores é o Fúria e Tradição, o único que fala a verdade e, infelizmente, paga por isso.
em relação aos processos. Outrora, o Coruja do Carvalho tinha uma pegada parecida, na época do vídeo da Dogpill, mas infelizmente isso não ocorre mais. Como eu disse anteriormente, talvez ele já tenha passado tudo que queira passar e é isso aí. Os canais masculinistas, em um sentido geral, esqueceram de unificar a comunidade e deixar os homens mais fortes. Ah lá, o clube da luta mesmo. E eu acredito que a geração atual tem assim potencial para fazer coisas grandes, se for bem guiado. Um bom exemplo foi o ocorrido do Nepal. Porém, infelizmente, o governo do nosso país tenta enfraquecer os homens o máximo possível, e muitos acabam rendidos a isso. Além disso, os produtores de conteúdo, aos poucos, estão desistindo do potencial masculino e focando em questões monetárias, entre outras coisas. Ou seja, é um potencial desperdiçado. Poderíamos ser muito maiores do que somos agora se fôssemos bem guiados a isso. E eu me refiro a uma real liderança mesmo, a nível do que aconteceu lá no Nepal. Mas infelizmente aqueles que, se de vontade deles fosse guiar-nos, infelizmente está atacando os homens também, não dando nem tempo de defesa. Em teoria não poderíamos fazer nada por causa dos nossos governantes, em um sentido geral, que são extremamente manginas e aprovaram todas essas leis diabólicas, mas isso cai por terra pelo que aconteceu no Nepal. Tirando esse exemplo mais sério, pegando um exemplo extremamente bobo, foi o que o Ryan Santos falou sobre tatuagem de borboleta. Cadê o negão? Cadê o negão? Cadê o negão, caralho? Aí, será que o negão já arrastou as novinhas? Cadê o negão, caralho? Ele apenas falou isso e isso se alastrou rapidamente. Alguns, inclusive eu, até evita mulheres com esse tipo de tatuagem. Então é realmente uma capacidade de liderança que infelizmente está sendo desperdiçada. Então é isso aí, pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui. Deixem um like e principalmente comentem. Eu quero saber a opinião de vocês, quero saber o que vocês acham. E se fizerem perguntas, vou tentar responder o mais rápido possível. É isso aí e até a próxima.